Senhor, porque Tu és o Senhor da nossa vida, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, porque nós Te amamos, Senhor, não porque nós sejamos bons, Senhor, mas porque Tu nos amaste primeiro. Nós Te louvamos pela Tua maravilhosa graça. Nós Te louvamos, Senhor, porque em Ti somos fortes. Amém. Nós Te louvamos, Senhor, porque é tão bom podermos estar na Tua presença, Senhor. Muito obrigada porque Tu és o Senhor em tudo aquilo que nós somos, em tudo aquilo que nós pensamos, em tudo aquilo que nós dizemos, Senhor. E nesta manhã nós podemos te bendizer, Senhor, com o nosso coração. Aleluia. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós Te adoramos. Aleluia. Quem é como Tu? E quem daria a sua vida por mim, mesmo sofrendo em meu lugar? Como retribuir se toda a criação espera em Ti? Tudo sustentas com Tua mão. Eu levanto as minhas mãos, levanto a minha voz e levo o Teu nome. Em Tua graça eu descanso. O Teu amor veio até mim, me libertou. Estou confiando em Tua palavra, confiando na Tua cruz, confiando no Teu sangue, em Tua fidelidade. O Teu poder trabalha em mim, transforma-me. Aleluia, Aleluia. quem é como Tu? E quem daria a sua vida por mim,
Aleluia. Amanhã deste dia vamos continuar a ler e a estudar em Atos dos Apóstolos. Ainda vamos concluir o capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vamos ler 3 versículos. E depois vamos continuar a estudar os restantes. Capítulo 13, versículo 13 também. Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Diz o Senhor quer falar a cada um de nós. Quem encontrou diz amém. Podemos ficar em pé e vamos ler estes 3 versículos. Versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge e da Panfília, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém, e eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia de Pisídia, e entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: irmãos, varões, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Até aqui a palavra do Senhor. Querido Deus, nesta manhã fala com cada um de nós. Precisamos que o Senhor fale aos nossos corações, nos dê alento, nos dê, Senhor, meu Deus, força, coragem, direção até para a nossa vida, Senhor. Deus, nesta manhã, porque a Tua palavra é espírito e vida, ela pode trazer também cura, Senhor, porque ela sara, a Tua palavra sara, Senhor. Deus, nesta manhã, trabalha em cada um de nós, através dela, porque ela é espírito e vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem ficar sentados, irmãos. Amém. Então, estamos estudando agora, entramos nas viagens de Paulo, a viagem missionária, em que ele foi enviado para a igreja de Antioquia e foi até Chipre. E aqui foi a sua primeira paragem na sua viagem missionária, ainda que ali esteve em algumas cidades também. E no versículo 13 fala que eles partiram. Diz que partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfília, né? Foram para o norte, atravessaram aquele estreito do Mediterrâneo, chegaram, que a Bíblia chama a Galácia, hoje conhecida como a Turquia. Amém? E ali, naquele momento, diz que João Marcos deixou-os, apartou-se. Não sabemos o que aconteceu para que ele deixasse aquela equipa missionária, Barnabé e Paulo, que iniciaram aquele empreendimento debaixo da direção do Espírito Santo, em que o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo. E eles foram, e eles levaram alguém mais para se juntar à equipa, para apoiar ministerialmente também. Barnabé ainda era, João Marcos ainda era familiar de Barnabé e certamente foi uma experiência para João Marcos. Mas agora, indo para outra localidade, especialmente ele teve alguma dificuldade, talvez, em estar mais tempo fora de casa. Se calhar as saudades de casa apertaram, né? Também talvez ele possa se ter ressentido com a mudança, porque a primeira parte, e nós encontramos aqui no texto anterior, que nós lemos que há uma mudança. A primeira parte é Barnabé e Saulo, e depois já é chamado Barnabé e Paulo, e depois Deus a dar uma evidência, Lucas começa a dar uma evidência, Paulo e Barnabé. Há aqui uma troca, de alguma forma, da liderança da equipa missionária. Não sabemos se João Marcos não se adaptou a deixar do seu tio ser o líder da expedição, da missão. Não sabemos. Sabemos também é que ele voltou. Alguns comentadores dizem que possivelmente entrar numa região muito perigosa ali da Panfília, toda aquela região que era muito perigosa pelos salteadores, pelos ladrões, pelos bandidos. Talvez ele tinha algum receio da sua própria vida, né? E então regressou.
E é interessante que mais à frente nós vamos encontrar no capítulo 15, na verdade vamos encontrar no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, um pequeno desentendimento entre Barnabé e Paulo, ainda em relação a João Marcos. Mas mais à frente, graças a Deus, diz que já nas epístolas Paulo manda chamar João Marcos porque era muito útil, amém, para ajudar na continuação do ministério. É verdade que muitas vezes todos nós temos uma fase de sermos neófitos, novos na fé, um tempo de crescimento, um tempo em que às vezes não nos adaptamos, às vezes há algumas situações porque somos humanos, somos seres humanos, não é? Mas importa que cada um de nós possa ter sempre um coração ensinável, mesmo quando as coisas menos bem no nosso percurso ministerial, de serviço, de cooperação na igreja. É natural, às vezes porque a nossa experiência de vida, porque a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, a nossa cosmovisão muitas vezes pode ser limitativa em relação a alguns desafios que a liderança tem para nós. Podemos ficar às vezes um bocadinho na retranca, como se costuma dizer, um bocadinho não acostumados agora com esta forma nova de trabalhar que este novo líder traz para a equipa, traz para a igreja, e ficamos assim, mas então, mas o Senhor diz que não despreza ninguém, e que João Marcos teve aquele tempo de amadurecimento, e mais à frente é o próprio Paulo, que até teve uma discussão com Barnabé no capítulo 15 sobre João Marcos, porque ele não achou que ele, neste período, ele fraquejou e voltou para trás, e era na segunda viagem missionária. Barnabé sugere que ele possa ir novamente com eles. Diz, não, ele foi fraco na primeira, foi um bocadinho medroso, mas mais à frente Paulo, ele reconhece que aquele homem, que aquele jovem já se torna alguém maduro na fé, com experiência também ministerial. O que importa é o seguinte, irmãos, podemos não estar num projeto, mas não podemos deixar de servir a Deus. Como é que Paulo mais à frente reconheceu capacitação, na verdade maturidade, para agora chamar João Marcos a juntar-se à sua equipa? Porque reconheceu que ele teve um período de crescimento, um período de amadurecimento. Amém? Então cabe a cada um de nós também, ainda que podemos não estar às vezes nos projetos mais aliciantes da igreja, ou que Deus traga a liderança, mas cada um de nós não deixe de servir a Deus. Seja fiel no pouco, nas pequenas responsabilidades com o que o Senhor chamou, com o que o Senhor lhe deu, e o Senhor vai, na verdade, abençoar, ser fiel, porque Ele vai estar quando nós somos obedientes e fiéis e responsáveis, e mais à frente a liderança vai ver, ok, não está na luz da ribalta, mas está servindo, tem sido fiel, não desistiu do Senhor, não abandonou a fé. Está ali alguém que já agora está pronto, está no ponto de se juntar à equipa e ter mais responsabilidade. Amém? Aprendemos alguma coisa com João Marcos também. Irmãos, mais à frente então Paulo e Barnabé vão de Perge para Antioquia de Pisídia. Esta é outra Antioquia que fica hoje atualmente na Turquia, né? E ficava a 80 km da costa, podemos dizer assim, de Perge. É uma viagem muito perigosa. Passava por um desfiladeiros e muitas vezes havia salteadores, bandidos por aqueles lugares, né? E quando chegaram ali, diz o versículo 14, a primeira coisa que eles fizeram foi ir à sinagoga. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Porque é que era esta a estratégia de Saulo, podemos dizer assim? Porque era ali que ele sabia que estavam as pessoas, na verdade, que já tinha alguma fé no Deus Jeová, no Deus do Yahvé, no Deus invisível. Amém? Alguém que mais facilmente o seu povo, o povo judeu, já tinha algum conhecimento do Deus Todo-Poderoso, único Deus, né? Uma comunidade monoteísta, ou seja, só serve um só Deus, e ali, através das mesmas escrituras, diz a palavra de Deus, diz o versículo 15, estavam estudando a Bíblia. A Bíblia que eles estudavam, as escrituras, era o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias. Versículo 15 diz assim, depois da leitura da lei e dos profetas, os responsáveis, os chefes, conforme a tradução da sinagoga, lhes mandaram dizer, irmãos, se vocês têm uma mensagem encorajadora para o povo, falai. Amém? Então, era costume
também, né, nas sinagogas, convidar algum rabi itinerante, alguém que eles reconheciam que tinham maturidade espiritual para poder trazer uma palavra de consolação, uma palavra também de conforto à igreja. Isso aconteceu também com Jesus, né? Em várias sinagogas foi-lhes dada oportunidade também de testificar, de ler as Escrituras e de explicar também as Escrituras. Lá no capítulo 4 de Mateus, lemos, diz que esta Escritura cumpriu-se diante de vós, né? Relacionado com o capítulo 61 do profeta Isaías, em que o Espírito do Senhor estava sobre ele para evangelizar os pobres, dar vista aos cegos por aí fora, pôr em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Irmãos, então Paulo, ele aproveita esta oportunidade que os chefes, os líderes da sinagoga lhe dão e começa a lhes transmitir, na verdade, que as profecias, porque eles estavam estudando também os profetas de Gênesis a Malaquias, na verdade, que a palavra de Deus podia revelar a pessoa do Messias, a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Nós conhecemos muito bem, por exemplo, lá em Gênesis, ele é identificado como a semente da mulher, né? Logo aquela promessa que o Senhor fez a Adão e Eva, da semente da mulher haverá um que irá esmagar a cabeça da serpente, aquele que havia de vir, né? É isso, nós vemos o Jesus como o Cordeiro Pascal, em Levítico como o sumo sacerdote, e por aí fora nós podemos identificar Jesus em todos os livros, né, do Antigo Testamento. Nós podemos identificar o Senhor Jesus. No último capítulo de Malaquias, do Antigo Testamento, o último livro, ele é conhecido como o Sol da Justiça. Amém? E ele é tudo para nós. Amém? Depois dos Evangelhos, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém? Irmãos, ele é realmente tudo. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o Senhor, é o Messias das nações. Amém? De capa a capa nós podemos ler, compreender, na verdade, que ela toda fala sobre Jesus. E foi esta oportunidade que deram, na verdade, a Paulo, e ele aproveitou. Então, começa no versículo 17 esta explanação e diz assim: o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. Até ele vai até quando eles estavam no cativeiro do Egito, e com braço poderoso o tirou dessa terra do Egito. Agora veja o versículo 18. E suportou os seus costumes no deserto por um espaço de 40 anos, destruindo 7 nações na terra de Canaã, e deu-lhes por sorte a terra deles, a terra da promessa. Verso 20, depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, o povo pediu um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Quando este foi retirado, porque ele desobedeceu ao Senhor, não é? Lhes levantou como rei David, né? David, o qual também deu testemunho e disse: achei a David, filho de Jessé, varão conforme, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Então, Paulo ele começa falando um pouco da história de Israel, né? Aquilo que era conhecido, a história, podemos chamar assim, a história comum, né? Há a história de Portugal, também há a história de Israel, só que a história de Israel tem uma particularidade. Ela não somente é história comum dos reis e dos antepassados e das tribos, né? Mas também ela tem muito no conteúdo espiritual, porque ela está contida na palavra de Deus. Porque nós próprios podemos ver de Gênesis, né? Desde até o regresso da Babilônia e por aí fora, amém? Nós podemos ver a mão poderosa de Deus sobre o seu povo. Irmãos, isto nem todos os povos do mundo podem ter esta experiência na sua história como nação, que é ter a intervenção de um Deus diretamente na história do seu povo. Amém? Foi Deus que levantou os reis. Amém? Foi Deus que levantou os profetas. Foi Deus que levantou, na verdade, os libertadores, como Moisés, como Gideão, como outros mais.
Foi o Senhor, amém? Aleluia, foi Deus que chamou, amém? Na história que nós temos, na história universal, na história da nossa nação, na história da Europa, temos muitos dados sobre pessoas que se levantaram, mas muitas vezes por intrigas e traições e políticas e motins e por aí fora, e rebeliões. Mas aqui nós encontramos a história do povo de Israel, uma história em que há um Deus a operar milagres, na verdade sinais sobrenaturais, poderosos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Amém? Interessante, no versículo 17 diz que eles estavam, na verdade, durante aqueles 430 anos que estiveram no Egito, na verdade, o Senhor até a ida para o Egito, de alguma forma, foi um livramento que Deus deu quando houve fome na terra. Amém? É verdade que depois houve consequências, todo aquele tempo no Egito, veio um rei que não mais reconheceu José e começou a oprimir, a escravizar o povo. E diz que aqui a palavra do Senhor, eles estrangeiros na terra do Egito, e diz com braço poderoso o Senhor os tirou dela. Amém? Não foi de qualquer forma. Todos nós conhecemos a história dos milagres, os sinais, as 10 pragas e a abertura do Mar Vermelho. Tudo isso, esses milagres, todos esses sinais que Deus, na verdade, interviu diretamente na história e no livramento do seu povo. E agora vemos a graça e vemos a misericórdia de Deus para com o seu povo no versículo 18. E suportou os seus costumes que não eram bons, que aprenderam na terra do Egito, que trouxeram do mundo, alguns costumes contrários à palavra do Senhor. E vemos que o seu coração estava completamente contaminado. Quando Moisés se deteve por um tempo mais prolongado, por 40 dias, no Monte Sinai, na verdade um tempo de comunhão com Deus, recebendo as tábuas da lei, recebendo a lei, a palavra do Senhor, o povo pensou que Moisés tinha morrido e voltou-se para os ídolos, voltou-se e fizeram um bezerro de ouro e diziam: tu é que nos livraste do Egito, não é? Tu é que nos livraste do Egito. Veja como o coração ainda estava. Eles tinham saído do Egito, não é? Eles saíram, foram libertos pelo Senhor do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. Isto é uma lição para nós. Às vezes podemos estar na igreja e nós saímos do mundo. O Egito representa um mundo pecaminoso, né? O sistema corrupto, imoral, né? Decaído do mundo. E podemos estar no arraial do povo de Israel, que representa a igreja, mas ainda com o nosso coração cheio de mundo. Mas eu louvo a Deus porque Ele é um Deus misericordioso, porque diz que o Senhor suportou. O Senhor teve misericórdia, não os destruiu completamente. Significa que Deus está dando oportunidade. A palavra de Deus, graças a Deus, porque a palavra era anunciada por Moisés, por Arão, que era o intercessor, intercedia pelo povo. E graças a Deus porque na congregação há um Arão, há um Moisés, e todas as congregações têm ministério, têm pastores, têm presbíteros, têm evangelistas, têm diáconos, principalmente o ministério da palavra, pastores, presbíteros, evangelistas, para poder, na verdade, transmitir o recado de Deus. E quando a palavra é anunciada, irmãos, há uma oportunidade. Porque a palavra não é morta, a palavra é viva. Por isso que eu disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Abra os seus ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar a si. Amém? Não diga que é o pastor que está a atacar. Não enfie o barrete na cabeça. Eu também tenho o barrete na cabeça. Está lá fora, né? É careca. Agora, qualquer dia vai todo, né? Não, o pastor está sempre a pôr o barrete em todos nós. Parem com isso. Aceita a palavra como palavra de Deus. A palavra de Deus toda ela é proveitosa para redarguir, para ensinar. Ela é proveitosa. Irmãos, é para tudo. É para nos corrigir, é para nos instruir, é para nos pôr no ponto que Deus quer que nós possamos estar. Amém. Então há oportunidade, porque Deus suporta os nossos desvios, as nossas
situações menos próprias, na verdade, daquilo que Ele tem um projeto. Porque Ele tem um projeto para nós. Ele tem um pensamento para nós. Ele tem um plano para a nossa vida. E o plano que Deus tem para a nossa vida é que nós possamos honrá-lo no nosso dia a dia, ser sal, ser luz, ser o bom cheiro de Cristo. E alguém dizia, e eu gostei muito quando ouvi pela primeira vez, que o sal só é útil fora do saleiro, né? Ontem estava visitando uma pessoa que tinha lá uns 10 sacos de sal, né? Aquele sal simplesmente armazenado não serve para nada. Mas ele só é útil quando está, ou para matar as ervas, era para matar ervas, né? Para queimar, ou para temperar a carne, né? O sal só é útil quando está fora do pacote, quando está fora na verdade, do saleiro, quando é colocado no sítio certo, com peso e medida. E também essa é a nossa vida, amém? Também temos uma obra a fazer lá fora, com moderação, com peso e medida, amém? Não é pela força, não é pela violência, mas temos que ser sal. Temos que falar de Cristo. Temos que mostrar o amor de Deus. Temos que mostrar a paciência e a misericórdia do Senhor. Temos que levar a esperança. Temos que falar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Então, Paulo ele conclui esta parte, falando depois dos juízes e depois também que o Senhor levantou 2 reis, e Saul, né? Depois ele sobreviveu-se, e depois o Senhor chamou a David, e diz que era um homem segundo o coração de Deus. Isto para mim, durante muitos anos, ficou assim um bocadinho atravessado. Um homem segundo o coração de Deus. Mas ele fez tantas coisas que Deus se entristeceu e sofreu tantas consequências de coisas que ele semeou, de ações que ele praticou. E a lei da semeadura funciona sempre. Aquilo que a gente semeia vai colher. A diferença entre Saul e David é esta, e é nítida e clara. Saul manteve-se orgulhoso. Saul, quando pecou, ainda ensoberbeceu, ainda foi pecar mais ainda se meteu no ocultismo. Foi consultar uma médium, uma bruxa. Quer dizer, em vez de se humilhar e se voltar para o Senhor, ainda faz pior. Volta-se para o ocultismo. Vai consultar uma bruxa, uma médium. Agora, David, quando ele falhou, muitas vezes a sua mente, às vezes a nossa mente não percebe logo o erro. E sofre, diz que ele estava a sofrer. Pois mais à frente ele relata o período em que ele teve o seu pecado encoberto. Porque às vezes... enquanto eu não confessei os meus pecados, eu ia todo por dentro, os meus ossos iam secando, tudo. Era um mal-estar interior terrível que ele conta a sua experiência. Mas quando ele teve humildade, e é isso que é a diferença é essa. Quando ele teve a humildade de se humilhar diante do Senhor e pedir-lhe perdão. É verdade que não foi logo de um dia para o outro que ele sentiu a mudança na sua vida. No Salmo 40 relata muito bem essa experiência. Ele diz que o Senhor teve... Ele diz que orou ao Senhor. Ele buscou o Senhor e diz que perseverou nessa busca, nessa restauração, né? Busquei com paciência, com perseverança ao Senhor. Clamei e Ele ouviu o meu clamor. Sabe, às vezes não basta uma oração. Há coisas que é logo de um momento para o outro, Deus te traz uma transformação tremenda. Mas, sabe, Deus também estava certamente também levando a ter uma experiência maior com Ele próprio. Passar mais tempo com Deus. Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Deus ouve. Mesmo quando aparentemente parece que Deus está mudo ou cego em relação a nós, Ele não é mudo nem é cego, é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas Ele também muitas vezes leva-nos para um tempo que é um trabalhar de Deus na nossa vida, para nos pôr no ponto em que Ele quer que nós possamos estar, reconhecendo que sem Ele nada somos, mas com Ele somos mais que vencedores. Há restauração nele,
E Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco horrível, de um lago lamacento, lodo, firmou os meus pés sobre a rocha, uma pedra, firmou os meus passos e deu-me um novo canto. A alegria do Senhor é nossa força. Louva a Deus. Por isso é que o povo de Deus louva, glorifica. Amém? Porque o louvor, amém? O louvor liberta. O louvor, na verdade, é alguma coisa tremenda. E o louvor é para Ele. Amém? Avança. Mais um bocadinho. Versículo 23. E da descendência deste, ou seja, Davi, conforme as promessas, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João Batista, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João Batista, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele que não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Amém? Irmãos, Deus é um Deus que ama o seu povo. Deus é um Deus que, na verdade, suporta o seu povo. E, acima de tudo, Deus é um Deus que quer salvar o seu povo. Amém? Jesus era e é o Salvador prometido que Israel precisava e que o mundo precisa e que nós reconhecemos. Jesus, amém? Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. João Batista simplesmente ele preparou o caminho do Senhor, deu início ao seu ministério, mas Jesus era o Messias que os judeus esperavam. Messias significa o Cristo ou o ungido. Amém? E Jesus foi enviado à terra para nos prover a salvação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a história da graça de Deus. Não porque nós merecêssemos, não porque nós fôssemos melhores do que os judeus. É verdade que ele veio primeiro os que eram seus. Os seus não receberam na sua maior parte, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Amém? Aleluia. Versículo 27 diz assim: a reação do povo quando ele esteve em Jerusalém. Por não terem conhecido a Jesus, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes, Herodes, por exemplo, e os sacerdotes, sumo sacerdote, e condenaram, cumprindo-se assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Amém? Aqui Paulo, ele não culpa todos os judeus em geral pela morte de Jesus, mas realmente aqueles que estavam em Jerusalém, que estavam envolvidos. No verso 30 diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelo que subiram com ele da Galileia a Jerusalém. E são as suas testemunhas para com o povo, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei
Amém? E o que ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar à corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de David vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade tem David no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, morreu e foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, Deus tinha um plano. E esse plano envolvia a vinda de Jesus, o Filho de Deus. Quem há de ir por nós? É a pergunta que é feita no céu. E Jesus diz: eis-me aqui, envia-me a mim. É uma mensagem duplamente, amém, em que Isaías se diz, mas certamente Isaías ele está representando o Cristo, é que ele se dispõe a vir a nós, dar a vida por nós, pagar o preço dos nossos pecados. Amém? Deus sabia que o homem ia pecar, mas Deus também preparou de antemão o remédio para que nenhum de nós, aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, amém, não sofra a condenação eterna. A verdade, irmãos, é que os judeus, na sua maior parte, havia uma cegueira sobre eles. Né? Havia uma cegueira, né? Porque rejeitaram Jesus como Messias. Não creram que ele era o Messias. Foi rejeitado. Não foi conhecido pelo seu povo na maior parte. Amém? Mas, queridos irmãos, a verdade é esta. É que ele morreu, ele foi sepultado, amém? Mas o túmulo está vazio. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Amém? Irmãos, o túmulo não foi o fim da história. Jesus triunfou sobre a morte. Amém? Ele venceu a morte. Onde está, na verdade, a morte, o teu aguilhão, né? Onde está, amém? Aleluia, foi vencido. Na verdade, as correntes do inferno foram vencidas, as correntes da morte foram vencidas por Jesus. E ele foi lá para que tu e eu não tínhamos que passar por lá. Porque se nós formos para lá, não podemos sair de lá. Mas ele foi. E porque não tinha pecado algum, ele venceu a morte. Porque a morte não podia, o inferno não podia suster o santo, o puro, o inocente, o verdadeiro Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem a morte e a ressurreição do Senhor, não havia boas notícias. Não havia evangelho. Amém? Mas porque Deus nos amou e continua a nos amar. Amém? Esta parte está aqui. Não foi um acidente. Estava planeado. Fazia parte do plano de Deus. O sofrimento de um, para que nós não tínhamos que sofrer. O sofrimento do maior, o Filho de Deus, unigênito, Filho de Deus, para que nós ficássemos completamente livres da morte eterna, da condenação eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele está vivo. A história não pode negar. E o facto de nós estarmos aqui nesta manhã, irmãos, amém? É uma evidência da sua ressurreição. O facto de nós sentirmos este bem-estar interior, amém? Esta paz, irmãos, é um facto, na verdade, da sua presença real em nós. Esta semana tivemos um hóspede e é interessante que ele, pessoa que não é crente, pessoa, pronto, não vou falar nomes, mas pessoa de famílias abastadas e cultas, e gente ligada à medicina, né? E esteve na nossa casa e alguém disse: mas será que vai sentir bem ali num cantinho, no sótão, assim, numa igreja e tal? Eu sinto muita paz quando estou aí com vocês, né? Eu sinto muita paz nessa casa. Irmãos, amém? Há alguma coisa que as pessoas sentem, que as pessoas veem. Amém? Podemos não ter um palácio, mas temos a presença do Senhor na nossa vida. Temos a paz do Senhor e somos convidados a transmitir essa luz, essa paz, amém, aquilo que está em nós, amém, de uma forma sobrenatural e natural na nossa vivência, no nosso dia-a-dia, amém, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, amém, mostrar, amém, o bom cheiro de Cristo. E sabe porquê que há bom cheiro?
É porque Cristo em nós é a esperança da glória. É porque em nós não está um Deus morto, em nós está um Deus vivo. Ele está conosco, Ele está em nós e Ele opera através de nós. O morto não tem poder para operar, nem trazer alegria, nem trazer paz a ninguém, mas aquele que está vivo vela pela sua palavra para cumprir. Aleluia. Amém. Aleluia. Como podemos responder à morte e ressurreição do Senhor? Amém. 1 Coríntios, não precisa abrir, capítulo 15, bem conhecido de todos nós, verso 20 e 21. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Irmãos, há esperança para nós. Amém? Há vida eterna para nós. Ele foi o primeiro a ressuscitar, porque nós também iremos ressuscitar com um corpo glorioso. Amém? Amém? Visto que a morte veio para um homem, também para um homem veio a ressurreição dos mortos. Vamos continuar. 13 de Atos, verso 38. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este Jesus se vos anuncia a remissão, ou seja, o perdão dos pecados, e de todo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados. Vocês ainda, apesar dos sacrifícios anuais, de cordeiros, de bodes, de pombas, de ofertas, de ofrendas de farinha, de flor, de cereal, por aí fora, irmãos, isso não pode apagar o vosso pecado, porque Ele é justificado, por Ele é justificado todo aquele que crê. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Jesus oferece-nos libertação, vida eterna, a segurança da vida eterna, a ressurreição. Verso 40. Vê depois que não venha sobre vocês, que não venha sobre vós o que está escrito nos profetas. Em relação a quê? Aos que desprezam, aos que ignoram a palavra do Messias, a palavra de Deus. Vede, verso 40, ó desprezados, espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis que alguém possa vos contar. Amém? Há aqui um aviso. De alguma forma, irmãos, é um aviso que o próprio Paulo, ele estava, porque era um judeu também, fazia parte deste povo, ele estava triste até em anunciar, mas tinha que dizer as verdades. Ele receava, porque sabia que a palavra de Deus toda ela é fiel, é verdadeira, que o cumprimento das Escrituras pela rejeição de Jesus trouxesse prejuízos eternos. Condenação eterna, sofrimento eterno. Por isso é que ele diz, verso 40, pois vede que não venha sobre vós o que está escrito nos profetas. Ainda há hoje muita gente, muitas pessoas com a sua vida em risco porque levam a Bíblia como se fosse um conto de fadas. Esta é a palavra de Deus. Tem aqui coisas muito importantes, bonitas, agradáveis, mas também tem avisos muito importantes que precisam ser levados a sério. Igreja desperta. Boas novas, graças a Deus. Falemos das boas novas. Amém. Há esperança, há salvação, há perdão. Ele quer e pode fazer uma nova vida. Mas também há avisos para quem rejeita, para quem despreza, para quem não aceita. Muitos ainda estão a rejeitar o Senhor. Estão rejeitando a palavra de Deus. E isso trará consequências eternas. Todos os que morrem sem Jesus, quer queiramos, quer não, é o que a palavra de Deus nos mostra. Esta é uma verdade nua e crua. Receberão o castigo eterno.
A arca da salvação em que nós podemos estar seguros é Jesus. Está a porta aberta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Há segurança na arca da salvação. Há segurança em Jesus. Mas um dia a porta da arca fechou-se e foi tarde demais. Portanto, meus queridos irmãos, ponha a sua vida em ordem. Mas mais do que isso, eu acredito que os que aqui estão nesta manhã têm procurado viver na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor. Mas Deus dá-nos uma incumbência, que iremos falar no segundo culto. Deus dá-nos uma incumbência de sermos portadores desta mensagem. Há pessoas à nossa volta com a sua vida em risco. Com Jesus nós temos a segurança eterna. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas quem não está em Cristo Jesus, há condenação. O oposto. A verdade crua e dura precisa ser entendida. E se nós entendermos, não vamos ficar impávidos e serenos, sem fazer nada por aqueles que estão à nossa volta. Igreja de Trajou-se. Sois vós. Sois que congregam aqui. Deus conta connosco. Deus não está a contar com os irmãos ainda que possam dar uma colaboração, de Oeiras ou de Cascais, venham aqui fazer o trabalho que somos nós que temos que fazer. Somos os que somos pela graça de Deus e temos que ter esta visão. Esta é a realidade. E é connosco que Deus conta. Vamos ficar em pé. Ele continua a ser a solução. Amém? Ouça isto. Nenhum dos nossos amigos ou familiares poderão resolver o seu problema com Deus depois da sua morte. Nós, na maioria, viemos da tradição católica e descansávamos, mas ainda assim com um ponto de interrogação, que os que cá ficassem tratavam de nós depois. Mas tanto o assunto nunca fica, para já não é bíblico, mas tanto o assunto nunca fica resolvido na mente de ninguém que nunca para as missas, as ofrendas, os sacrifícios pelas almas dos mortos. A verdade de tudo isso é em vão. O homem está destinado a morrer uma vez, vindo depois o juízo. Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Igreja, leve esta mensagem àqueles que estão à tua volta, para que eles estejam preparados para se encontrar com Deus. Mas mais ainda, não somente falo dessa mensagem no ponto em que eles estão mais para lá do que para cá, irmãos. Às vezes, pronto, é melhor tarde do que nunca, mas nunca desfrutou da presença de Cristo. Leve o Evangelho aos mais novos também. Temos que ganhar a geração, seus netos, seus sobrinhos. Vamos ganhar esta geração. Eles podem viver uma vida de adulta na presença de Deus, que faz todo o significado, em vez de viver uma vida toda destroçada, de buraco em buraco, situação. E a gente ora por eles, mas vão continuar, porque não estão na presença de Deus. Usufruem das suas orações, as orações dos familiares, as orações dos vizinhos, as orações dos colegas de trabalho, mas a segurança perfeita e completa está em todos estarmos na presença de Deus. Então leva a palavra em tempo e fora de tempo. Não espere por últimas semanas de vida de alguém para lhe falar do amor de Cristo. Querido Deus, querido Pai, eu te louvo e eu te agradeço pelo teu amor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque nesta manhã tens falado aos nossos corações, Senhor. Meu Deus, eis aqui diante de nós todos diante de Ti, Senhor. Tu estás diante de nós, Senhor. Somos pessoas com as nossas fraquezas, tal como Elias, com fraquezas, mas que foi usado por Ti, Senhor. E eu acredito, Senhor, com as nossas fraquezas, com os nossos defeitos,
Tu vais usar cada um de nós que aqui está. Ajuda-nos, Senhor, para que em todo o tempo, Senhor, nós possamos andar na Tua presença. Em todo o tempo nós possamos, Senhor, ser instrumentos também em Tuas mãos.